Batman e Robin, Lennon e McCartney, Bonnie e Clyde, Sherlock Holmes e Dr. Watson, Pelé e Coutinho. As duplas incríveis estão por toda parte. E no vídeo de hoje eu vou te falar de algumas duplas da ficção e como essa estrutura narrativa clássica funciona. Vem comigo! Várias das histórias mais populares são centradas em um protagonista que tem um desejo ou um problema, e esse desejo é o motor da história. Através dos eventos que ele vive e das escolhas que faz, ele pode ser mais ativo ou passivo, a história vai se desenrolando até o desfecho final, que pode ser triste, alegre ou um pouco dos dois. Mas existe também outro tipo de estrutura narrativa que faz muito sucesso e eu particularmente adoro. São as histórias com dois protagonistas, com uma dupla de personagens. Em geral, eles são amigos ou conhecidos que se tornaram amigos. E para a história funcionar, eles precisam ter personalidades bem diferentes, quase complementares. Um é mais sonhador e o outro é pé no chão. Um é otimista e o outro é ranzinza. Um é calmo e o outro é explosivo. Essa é a principal característica das histórias de duplas. Eles precisam ter personalidades diferentes e enxergar o mundo por lentes quase opostas. Porque assim, o conflito já está garantido. Se eles pensam e agem da mesma forma, eles poderiam ser a mesma pessoa e não faz sentido. A gente precisa ver duas abordagens diferentes para a vida, duas lógicas que operam de jeitos distintos. No cinema, esse tipo de história tem até nome. São as narrativas de estrutura buddy, que em inglês significa companheiro. Se nas histórias com um protagonista são as escolhas que ele faz que mandam a história para frente, quando a narrativa é centrada em uma dupla, são as escolhas que os dois fazem alternadamente que desenvolvem os eventos. Em geral, eles têm o mesmo objetivo. Essas regras não são tão absolutas, mas em geral funciona assim. Mas como eles têm personalidades diferentes, eles lidam de jeitos também diferentes para enfrentarem os desafios da jornada. John Truby, autor do livro The Anatomy of Story, que ainda não foi traduzido para o português, e é uma obra que eu sempre consulto para estudar a estrutura narrativa. E olha só o que ele diz. Esses dois personagens são casados em uma equipe, de tal forma que o público pode ver suas diferenças, mas também enxerga como essas diferenças os ajudam a trabalhar bem juntos, de modo que o todo se torna maior do que a soma das partes. Ou seja, eles trabalham melhor juntos do que separados. No coração desse tipo de história está o tema da amizade e do companheirismo. E ela nem sempre é uma história feliz, pode ser triste também. No cinema, histórias de duplas estão em todos os gêneros. Dramas, comédias, filmes policiais e até histórias de amor. E, em geral, são histórias com bastante ação, porque a potência delas tá nesse lugar de duas personalidades diferentes precisando fazer escolhas e decidir caminhos. Na literatura também, eu já vou falar mais sobre isso. Mas antes, eu tenho um pedido e um recado. O pedido você já deve saber, né? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo, é sempre quinta-feira, e dá aquele joinha que para você é VaptVupt. E o recado é suculento. Para comemorar o aniversário da Antofágica e o Dia Mundial do Livro, a gente está na Semana Antofágica da Amazon. Vários dos livros estão com 35% de desconto e tem também a oferta especial do dia. Essa promoção vai até o dia 25 e vamos combinar que essa é a oportunidade ideal para você completar a sua biblioteca de clássicos da Antofágica. Um dos filmes que eu mais gosto e que usam essa estrutura de dupla é o clássico Thelma e Louise, dirigido por Ridley Scott, escrito pela roteirista Kelly Currie, que fez o maior sucesso e também um tanto de polêmica na época da sua estreia, em 1991. Thelma e Louise são melhores amigas que resolvem fazer uma viagem de férias durante um final de semana para dar uma pausa nas suas vidas. Thelma é dona de casa e casada com um vendedor de tapetes um tanto grosso, abusador e controlador. Já Louise, de língua afiada, trabalha como garçonete e namora um músico que está sempre na estrada. A saidinha das duas acaba trazendo eventos totalmente inesperados e mudando as rotas de vida de ambas. E a diferença de personalidade de Thelma e Louise aparece em várias cenas, sempre que possível. Desde pedir uma bebidinha no bar, Y'all want a drink?
No thanks. I'll have a wild turkey straight up and a Coke back, please. Thelma! Até responder a uma mesma pergunta. Now, what are a couple of Cupid dolls like you doing in a place like this? Well, we left town Minding for our the own weekend, business. Why don't 'cause you we wanted to try try it? to have some fun because Louise here's mad at her boyfriend because... Além de ser um filme sobre duas amigas, é um road movie protagonizado por mulheres, uma coisa que não é muito comum. A roteirista, na época, disse que, em geral, nos road movies, quem dirige o carro é o homem. E ela quis propor uma coisa diferente. E eu recomendo que você coloque na lista de clássicos para serem assistidos. Falando de amizade e história de viagem, Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, considerado por muitos estudiosos o livro fundador do romance moderno, tem as duas coisas. É nessa obra que está a origem de muitas histórias de duplas que vieram depois. E você já escutou a expressão bromance, o romance entre os brothers? Tem gente que diz que foi aqui que ela começou. Mas para não ser injusta, eu preciso dizer que o tema da amizade apareceu nas histórias há mais de 2000 anos antes de Cristo, naquela que é considerada a primeira narrativa humana. A epopeia de Gilgamesh é um poema épico e narra as aventuras de Gilgamesh, um rei em busca da imortalidade. E ele conta com a ajuda do seu fiel amigo Enkidu. Pois é, a amizade é coisa séria, então trate de ligar para o seu amigo, para sua amiga, porque a amizade está sendo narrada desde antes. Voltando a Dom Quixote de la Mancha, que comparado a Gilgamesh foi escrito ontem, não é mesmo? Lá por volta de 1600. A história foi originalmente publicada em 2 volumes e acompanha as aventuras de Dom Quixote, Espanha adentro, combatendo as forças do mal, ao lado do seu fiel escudeiro Sancho Panza. O livro é uma sátira às histórias de cavalaria, porque os inimigos de Dom Quixote não existem fora da sua cabeça, um tanto imaginativa e avoada. O seu cavalo não é um alazão imponente e o seu escudeiro, Sancho Panza, é um simples camponês da vizinhança. Dom Quixote, na verdade, é um fazendeiro um tanto triste, solitário, meio falido. A sua fazenda não estava indo muito bem. E de tanto ler romances de cavalaria, a sua moleira amoleceu e ele se convenceu de que era um cavaleiro. Mas aqui a gente tem um ponto importante. Ele é louco nas ações, mas bem sensato na fala e no pensamento. E por meio das suas conversas com Sancho Panza, ele fala de temas bem profundos, como a verdade, o idealismo e os sonhos e a justiça. E como as narrativas de duplas pedem, Sancho Panza é diferente de Dom Quixote, ou seja, ele é bem mais realista. A professora da USP, Maria Augusta da Costa Vieira, diz inclusive que o romance inteiro é um amplo diálogo entre Dom Quixote e Sancho Panza. Um é intelectual e o outro é um analfabeto. Essas duas perspectivas sobre os eventos que eles experimentam durante a viagem Espanha adentro causam o efeito humorístico e ao mesmo tempo filosófico da obra. Sancho Panza acompanha Dom Quixote por onde ele vai, porque Dom Quixote prometeu a Sancho Panza que quando ele alcançasse fama, ele daria ao escudeiro o título de governador de uma ilha. Na época do seu lançamento, o livro fez muito sucesso e ficou conhecido como uma obra de comédia, uma obra satírica bem divertida. Com o passar do tempo, o aspecto reflexivo e filosófico do livro foi ganhando corpo. E hoje ele é considerado um dos grandes clássicos da literatura e uma das obras mais famosas sobre duplas e 2 personagens de personalidades diferentes que se complementam. Dos clássicos, vamos pular para os contemporâneos e falar de uma dupla de amigas que conquistou leitores mundo afora. Lila e Lenú, as protagonistas da tetralogia napolitana de Helena Ferrante, são 2 amigas que se conhecem quando elas são crianças e se referem uma a outra até a vida adulta. As 2 nascem em Nápoles, na Itália, e desejam para si mesmas uma vida diferente daquela que parece esperar pelas mulheres da sua geração, uma vida de casamento e trabalhos domésticos. Mas diferente de outras histórias com duplas protagonistas, aqui a gente tem alguns pontos. A história é narrada em primeira pessoa, por Lenú, então a gente tem acesso somente ao seu ponto de vista.
E Lenu parece ver em Lila uma mulher sempre um passo à frente, capaz de cometer atos transgressores e até cruéis para sair do contexto sufocante que elas vivem. Mas, como o livro é narrado em primeira pessoa, fica aquela pulga atrás da orelha, porque Lenu enxerga Lila através do filtro dos seus próprios desejos. E se a história fosse narrada pela amiga, certamente seria diferente. Lila e Lenu se gostam, mas às vezes se odeiam, inclusive rivalizam uma com a outra. Tem muita gente que não gosta da série napolitana, eu adoro e acho que na literatura contemporânea é um dos livros mais interessantes para serem lidos. E ele também fala sobre amizade feminina, um tema que estava em segundo plano e que não tinha sido narrado com tanta complexidade. Lenu, a narradora, é uma escritora e a gente fica com a impressão que ela não escreveria suas histórias e não seria quem ela é se Lila não cumprisse um papel tão fundamental na sua vida. A tetralogia é uma narrativa de duas personagens e também dialoga com a tradição das histórias de duplos, pois em alguns momentos a gente fica com a impressão que as duas são faces diferentes da mesma personalidade. E olha, eu estou aqui falando desses livros e fiquei com vontade de reler tudo. Mas antes, eu tenho que falar para vocês de algumas histórias super populares que usam a estrutura buddy, os filmes da Pixar. O mais famoso deles, Toy Story, de 1995, fala de brinquedos que fingem ser inanimados quando os humanos estão por perto, mas na verdade são cheios de vida e conflitos. Se você estiver achando estranho eu falando sobre histórias infantis, eu sugiro que você assista o vídeo ensaio que a gente tem aqui no canal, onde eu explico por que histórias infantis nem sempre são só para crianças. É só clicar aqui. A história fala de Woody, um boneco cowboy feito de madeira que não gosta nada quando Buzz Lightyear, um boneco modernoso com ares espaciais, chega no quarto de Andy, um menino que é dono de todos os brinquedos. Olha o detalhe, Woody é um cowboy, ele pertence ao mundo do passado, ao faroeste, e Buzz Lightyear, ao contrário, é um boneco do futuro. A diferença e complementaridade entre eles já está dada. O fato é que eles precisam se unir para enfrentarem juntos vários desafios, senão eles não vão ser mais os brinquedos do Andy que eles tanto amam. Divertidamente, outro sucesso da Pixar também tem a dupla alegria e tristeza. E Procurando Nemo e Carros também, além de vários outros. A Pixar quase sempre usa a estrutura de filmes de duplas. Agora você já sabe. Sempre que você encontrar uma história com dois personagens diferentes que se complementam, se ajudam e alternadamente movem a história, você está diante de uma estrutura narrativa muito popular, que no fundo nos lembra que a gente não vive sem relações sólidas e bem construídas com os nossos amigos. Já falou com seu melhor amigo hoje? Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu sempre compartilho as minhas descobertas e estudos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!